2022. O seu voto em primeiro lugar. Felipe, bom dia, como é que você vai? Tudo bem? Bom dia, Bruno. Tudo Na paz? Graças a Deus. Vamos falar agora sobre política e eleição em 2022. Isso. Ontem foi a vez do candidato Nilvan Ferreira ao governo do estado ser o entrevistado aqui no Sistema Arapuã, na série de entrevistas que estamos fazendo com os candidatos ao Palácio da Redenção. O repórter Washington Luiz acompanhou. O Sistema Arapuã de Comunicação tem promovido durante toda a semana entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Nesta quinta-feira, o convidado do Sistema Arapuã de Comunicação foi o apresentador Nilvan Ferreira, candidato ao governo do estado pelo PL. Após a entrevista no rádio para todo o estado da Paraíba, Nilvan Ferreira participou da entrevista com o jornalista Luiz Torres do programa Rede Verdade. Nilvan conversou com a nossa equipe. Eu espero poder contribuir mais ainda, como estou fazendo ao longo dessa campanha, de discutir as melhores ideias, as melhores propostas para Paraíba. Paraíba que está apontando muito para um sentimento de mudança, para um sentimento de transformação. E eu tenho dedicado muito essa campanha em discutir temas como segurança pública, como saúde, educação, um grande programa de recuperação econômica desse estado, com redução de impostos e, acima de tudo, para a gente construir os pilares necessários para que a Paraíba alcance um novo patamar no seu desenvolvimento. Felipe, e tem pesquisa que foi divulgada ontem do IPEC, que é o antigo IBOP? É isso, tem pesquisa, Bruno. Só lembrando que hoje será a vez do candidato Nilvan Ferreira, candidato veneziano Vital do Rego, do MDB, aqui no Sistema Arapuã. E tem pesquisa, Bruno, uma nova pesquisa do IPEC revela os índices de intenção de voto para o governo da Paraíba. O levantamento ouviu 800 pessoas entre os dias 19 e 21 de setembro em 37 municípios do estado. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, considerando um nível de confiança de 95%. Vamos ver os números aí na tela. O candidato João Azevedo, governador do PSB, tinha 32% na última pesquisa divulgada em 29 de agosto e agora passou para 35%. Pedro Cunha Lima, do PSDB, tinha 16% na pesquisa anterior e agora tem 20%. Veneziano Vital do Rego, do MDB, saiu de 14% e agora tem 15%. E Nilvan Ferreira, do PL, que tinha 15%, agora tem 14%, de acordo com a pesquisa. Brancos e nulos eram 12%, agora são 9%. Não sabem ou não responderam era 8%, agora são 6%. Os demais candidatos, Adjane Simplício, Major Fábio, Antônio Nascimento e Adriano Trajano, não pontuaram na pesquisa. Bruno Pereira. Esse é o cenário. Essa é a mesma pesquisa, esse mesmo IBOP, só lembrando a você que está em casa, é o IBOP que só muda o nome, era IBOP, é IPEC. Agora é IPEC. Que na eleição 2018, o resultado final deu João Azevedo em primeiro, Zé Maranhão em segundo e Lucélio em terceiro, dando um segundo turno entre o candidato João Azevedo, que era candidato na eleição passada, e Zé Maranhão. Na verdade, a eleição terminou com Zé Maranhão, com João Azevedo eleito no primeiro turno, ganhou no primeiro turno e em segundo lugar ficou Lucélio e não Maranhão. Então, na última eleição foi a pesquisa, foi no dia 5 de outubro. O IBOP divulgou a pesquisa dia 5 de outubro e não acertou na eleição 2018 aqui na Paraíba. Só lembrando que nessa pesquisa, levando em conta a margem de erro, todos os candidatos aí da oposição, os principais candidatos da oposição, né? Pedro Cunha Lima, Veneziano Vital do Rego e Nilvan Ferreira estão empatados tecnicamente aí dentro da margem de erro, Bruno Pereira. E a IPEC, pesquisa do IPEC, também revela os índices de intenção de voto para o cargo de senador pela Paraíba. Vamos aos números. O candidato do PT, Ricardo Coutinho, tinha 30% na pesquisa anterior e agora aparece com 27% das intenções de voto. Na sequência aparecem Efraim Filho, que tinha 20% na primeira pesquisa e agora surge com 25%. Poliana Dutra tinha 8% e agora tem 12%. Bruno Roberto tinha 5% e agora passou para 6%. Sérgio Queiroz tinha 2% na primeira pesquisa e agora tem 3%. Manuel Messias se manteve com 2%. Alexandre Soares permaneceu com 1%. O candidato do PDT, André Ribeiro, que tinha 1%, não pontuou. Brancos e nulos somam 18% na pesquisa anterior e agora são 15%.
não sabem e não responderam eram 13% no levantamento anterior e agora 10%. Lembrando que essa pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR 03015/2022 e foi divulgada essa pesquisa ontem pela TV Cabo Branco, que é afiliada da Rede Globo aqui na Paraíba. Bruno Pereira, esse é o cenário aí da pesquisa do IPEC. Agora vamos para adiantar, Bruno, porque tem novidades na disputa pelo Senado aqui na Paraíba, no que tange aí as decisões judiciais no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. A juíza Francilúcia Rejane de Souza, auxiliar do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, negou um pedido liminar da candidata ao Senado, Poliana Dutra, contra a veiculação de um vídeo exibido no guia eleitoral do ex-governador Ricardo Coutinho, também candidato ao Senado. Poliana alegava nessa ação que a peça publicitária de Ricardo Coutinho apresenta informações falsas ao tentar associá-la ao presidente Jair Bolsonaro, sendo que ela vota no ex-presidente Lula. Nessa decisão, a juíza considerou que o vídeo em questão não configura propaganda eleitoral negativa e que está amparado na liberdade de expressão, considerou aí a juíza. Abre aspas, destacamos aí um trecho do que disse a magistrada nessa decisão. A liberdade de expressão é um dos alicerces da democracia, devendo a comunicação e a expressão serem protegidas contra a censura, principalmente contra a censura prévia, fecha aspas. Portanto, aí essa decisão mantém o guia eleitoral do ex-governador Ricardo Coutinho, aí, fazendo críticas à candidata Poliana Dutra e associando-a ao presidente Jair Bolsonaro. Decisão aí na corrida pelo Senado, Bruno Pereira. Tem novidades ainda na corrida pelo Senado. Tem mais uma novidade na corrida para o Senado? Isso, no que tange agora o ex-governador Ricardo Coutinho, candidato ao Senado, porque a procuradora Acácia Soares Peixoto Suassuna, do Ministério Público Eleitoral, apresentou ontem contrarrazões ao Tribunal Superior Eleitoral contra o deferimento da candidatura do ex-governador Ricardo Coutinho. A procuradora rebate no TSE todos os pontos do recurso apresentado pela defesa de Ricardo quanto ao prazo da inelegibilidade dele, né, que vai até o dia 5 de outubro. Ela também rebate os argumentos da defesa de Ricardo Coutinho quanto à proibição para o uso do fundão eleitoral. Segundo a procuradora, a inelegibilidade de Ricardo deve ser observada levando em conta o dia da eleição e não uma data posterior ao pleito. Já em relação ao fundo eleitoral, ela diz, abre aspas, não se pode ignorar que os recursos destinados a candidaturas natimortas, tal como a que ora se apresenta, serão irrecuperáveis, acarretando inegável prejuízo aos cofres públicos. A defesa do ex-governador não respondeu ainda sobre a manifestação do Ministério Público, mas tem sustentado que confia em uma decisão favorável no TSE. Lembrando que o indeferimento da candidatura de Ricardo Coutinho aqui no TRE ocorreu com base em condenação dele no TSE em 2020 por abuso de poder político e econômico nas eleições de 2014. Então é o ex-governador Ricardo Coutinho tentando recorrer aí dessa decisão do indeferimento da candidatura dele no Tribunal Superior Eleitoral e o Ministério Público Eleitoral se manifestando contra pela manutenção desse indeferimento da candidatura dele, Bruno. São 8 horas da manhã. Inclusive, a gente vai falar agora sobre o ministro Ronaldo Vieira, que desembarca aqui na Paraíba, não é isso? Uma informação em primeira mão e exclusiva aqui do Tribuna Livre. O ministro Ronaldo Vieira Bento, da Cidadania, desembarca daqui a pouco na Paraíba. Ele já está voando nesse momento de Brasília aqui para a capital. O auxiliar do governo federal cumprirá uma agenda administrativa em um órgão do governo hoje, por volta das 9h30, numa agenda privada. Essa agenda não será, portanto, aberta ao público. Em seguida, o ministro deve visitar um centro de referência da assistência social em João Pessoa para fazer um balanço aí dos programas sociais do governo federal, a exemplo do Auxílio Brasil. Outros detalhes da agenda do ministro na Paraíba não foram divulgados, mas o Sistema Arapuã vai acompanhar, fazer essa cobertura ao longo do dia. Bruno Pereira. Ô Felipe, havia uma expectativa de Bolsonaro estar aqui no início da próxima semana, não vai mais? Isso, nós trouxemos aqui também essa informação. A campanha do presidente Jair Bolsonaro decidiu adiar a agenda que estava sendo planejada para ocorrer na Paraíba na próxima segunda-feira, nas cidades de João Pessoa e de Campina Grande. O motivo foi a confirmação de uma sabatina que Bolsonaro participará em uma emissora de TV no mesmo dia, na próxima segunda. O PL, partido de Bolsonaro,
já havia preparado um esboço dessa programação aqui na Paraíba, que incluía uma motociata saindo do aeroporto Castro Pinto, em Bahia, e um comício em Campina Grande no período da tarde. Apesar dessa mudança, os próprios apoiadores do presidente farão um ato a favor dele amanhã em Campina Grande, mas sem a presença do presidente da República. Havia uma divergência de informações aí circulando nas redes sociais, mas essa é a informação correta. Bolsonaro não vem para Paraíba, nem nesse fim de semana, nem na próxima segunda-feira, e a equipe do presidente planeja aí uma eventual nova data a ser divulgada. A expectativa é que Bolsonaro só apareça na Paraíba no segundo turno, tendo em vista que na próxima semana já é a semana da eleição e os candidatos geralmente eles marcam agendas para concentração nos grandes centros, naquele eixo ali Rio, São Paulo e Brasília. E os candidatos estão nessa reta final focando São Paulo, Rio e Brasília, então se Bolsonaro não vier essa semana, só vem para um eventual segundo turno aqui na Paraíba. É isso. Agenda dos candidatos? Vamos finalizar com as agendas nessa penúltima semana antes do pleito. Começando com a Diane Simplício, do PSOL, pela manhã, participa de sabatina em uma emissora de rádio, à tarde faz panfletagem em um call center e caminhada em Bahia, e à noite panfletagem em uma faculdade. O candidato Adriano Trajano, do PCO, pela manhã e à tarde visita Junco do Seridó, Assunção, Desterro, Maturéia e Itaperoá. O candidato Antônio Nascimento, do PSTU, pela manhã e à tarde visita apoiadores. O candidato e governador João Azevedo, do PSB, pela manhã participa de agenda administrativa, à tarde realiza caminhada no Renascer e em Cabedelo e à noite realiza caminhada no centro de Cabedelo. O candidato Major Fábio, do PRTB, não divulgou a agenda. O candidato Nilvan Ferreira, do PL, pela manhã e à tarde tem passagem pelo Vale do Piancó, com pit stop nas cidades Conceição, Itaporanga, Piancó, Catingueira e Santa Terezinha. O candidato Pedro Cunha Lima, do PSDB, pela manhã tem reunião com a equipe de campanha, à tarde carreata no Cariri, nas cidades Boa Vista, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Camalaú, São João do Tigre, São Sebastião do Umbuzeiro e Zabelê. E o candidato veneziano Vital do Rego, do MDB, pela manhã visita o Hospital da FAP em Campina Grande, à tarde tem entrevista na Rádio e TV Arapuã, hoje é aqui no Sistema Arapuã, depois participa de caminhada em Mamanguape e à noite participa de evento político em Sapé. Felipe, um grande abraço pra você e bom final de semana. Abraço, bom final de semana pra todo mundo. Até a próxima semana, na semana da eleição, tá certo? Vou para o intervalo, daqui a pouco tem Marília Lima. Sai daí não, volto já. Sai daí. Tribuna Livre. Bom dia, Bruno Pereira. Bom dia, Bruno